Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Hoje estamos um pouquinho mais cedo, nosso horário da nossa 21ª live da série Por Dentro da Sua Clínica. E é com o maior prazer que estamos aqui falando com a clínica de Santo André hoje, do ABC Paulista, Inventre, Medicina Reprodutiva. Doutor Vitor já está aqui conosco, a Inventre também já entrou. Já estou aceitando as solicitações deles para a gente começar a nossa live pontualmente. Vai ser muito bacana. Vou conversar com 3 especialistas da Inventre lá de Santo André. Olá, doutora, tudo bom? Olá, tudo bem, Karina? Tudo jóia? Que prazer falar com você novamente aqui. Adoro fazer. Prazer é meu. Prazer é meu. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer participar dos nossos tentantes e trazer informações para as tentantes, para as pacientes. Então, obrigada pelo convite. Vai ser um prazer. Doutor Vitor também, já Boa tarde, tudo por bem? aqui. Bom, Tudo bom? doutor Vitor e a doutora Aline já aceitei, agora tô aceitando a doutora Lei. Doutor Liga. Lívia, só um pouquinho. Ó, aceitei já. Que bom. Tudo bom, Lívia? Olá, tudo bem? Tudo Boa bem? tarde. Olha, que bom, que time, hein? Que time maravilhoso. Time de peso aqui hoje, os E já, médicos, embriologista. e já começamos a live com a doutora Aline, a embriologista mais fofa e linda de todas, mas que maravilha! Obrigada. Olha aqui, já estamos aqui, os pacientes já estão aqui conosco, isso é muito bom. O horário alternativo, 5 da tarde. Obrigada pela nossa audiência. Vai ficar gravada a nossa live aqui no nosso Instagram, no IGTV do Nós Tentantes Projeto de Vida e, consequentemente, a gente pode também publicá-la mandando para os nossos grupos, né? No WhatsApp, Telegram e todos. É uma alegria falar com vocês. Muito prazer, doutor Vitor. Muito prazer, doutora Lilian. Eu tive o Prazer. prazer de conviver com a doutora Aline em Santo André antes da pandemia, né? Conheci o programa Inventre Care, né? E com certeza a gente vai falar dele, afinal de contas é o primeiro programa de melhor experiência do paciente no Brasil, é o pioneirismo, né? Então a gente vai falar dele e muito mais. Tá? Primeiro, eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo. A gente está fazendo a 21ª live com as nossas filiadas da plataforma do Nós Tentantes Projeto de Vida, que está aí para mostrar por dentro da sua clínica, que é o nome da série. Para facilitar um pouco o Brasil todo, que é tão difícil essa decisão de qual clínica a gente vai tomar, né, para seguir adiante na caminhada. Então, a gente traz aqui, só para resumir, as possibilidades reais de escolhas para as famílias tentantes conhecerem um pouco de cada clínica afiliada da plataforma. E hoje a gente vai desbravar em Ventre, medicina reprodutiva. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, viu, Karina? Obrigada, é um prazer participar. E aí vamos com o time completo aqui, o time de peso hoje para conversar com vocês. Maravilhoso. Eu quero saber um Pelo pouquinho, já inicie de iníciozinho, um pouquinho com a doutora Aline, depois a gente vai dar a palavra para o doutor e para a doutora Lilian. Mas eu quero saber um pouquinho, rapidamente, sobre o DNA da Inventre, porque a gente precisa começar mostrando um pouquinho desse DNA, o que é que vocês acreditam, para que possam passar para a gente a melhor experiência do paciente e a gente se sentir tranquila nessa jornada. Ótimo. Doutora Lilian, acho que queria falar alguma coisinha? Não, eu queria dar boa tarde para todo mundo, pelo convite mais uma vez e falar que é um prazer participar dessa live e falar que eu admiro muito toda a sua ajuda, viu, Karina, pelas Ai, temporadas. obrigada, doutora. E te agradeço mais uma vez. Obrigada, obrigada. A gente se esforça para trazer informação para esse monte de gente que precisa se familiarizar com todo o cenário, né, da produção assistida, porque não é fácil, né, essa jornada. A gente sabe bem disso. Né? Eu, com Certeza. certeza, toda ajuda é válida, né? Ótimo.
Então, né, Karina, respondendo aqui, né, a sua pergunta, a gente falar um pouco do que é o DNA Inventre. O DNA Inventre é isso que você está vendo aqui, ó. É a nossa equipe, é todos unidos por um propósito único, que é ajudar nossos pacientes a acolher, informar, né? Então, a Inventre nasce já de um desejo de acolhimento, né? E de um tratamento totalmente humanizado, onde a paciente participa de todos os passos, ela sabe exatamente tudo o que está acontecendo com ela aqui dentro da clínica, né? Fora da clínica, dentro do laboratório, né? Então, as conversas são sempre claras, francas, os passos todos bem estabelecidos, né, com as pacientes. Então, o Inventre Care, né, que é o nosso programa de melhor experiência, o primeiro programa totalmente estruturado do Brasil de melhor experiência em reprodução assistida, nasce já desse cuidado, desse acolhimento, né? Então, nós já fazíamos um trabalho nesse sentido, e aí foi quando realmente a gente viu que cuidar da experiência do paciente era muito importante, né, em todos os sentidos, e isso com certeza reflete no resultado final, né? Então, quando a gente vai também olhar os dados na literatura, isso mostra que pacientes, tem dados que mostram que 53% das pacientes querem trocar de clínica, né? Então, a paciente já está dentro de uma clínica, já está fazendo um tratamento. Por que ela quer trocar de clínica? Muito provavelmente porque ela não teve o acolhimento, o cuidado que ela estava precisando, né? 86%, outros trabalhos mostram que por volta de 86% dizem que não conhecem a jornada do seu tratamento, não sabe pelo que ela vai passar até ela conseguir chegar lá no resultado final dela, né? E relatam que falta informação, né? Então é um tratamento, né? A gente lida ali com sonhos, é tudo tão delicado, né? Tudo as pacientes precisam desse cuidado, né? Já chegam no sentido mais fragilizada, né? E a gente precisa de pensar que já vem uma história ali, né? Vem um desejo, vem um sonho, e a gente precisa cuidar disso da melhor forma. Então foi quando nasceu o Inventre Care. O Inventre Care, ele é um programa totalmente baseado nos princípios de melhor experiência do paciente. Nós, dentro desse programa, nós estruturamos todos os passos que a paciente tem dentro da clínica, né, dentro e fora, né, como eu falei, até antes dela chegar, quando ela chega, exames e volta, e define tratamento. E então nós estruturamos todos esses passos e estudamos cada um deles e traçamos estratégias para que a gente consiga entregar o que ela espera naquele passo, né? Então, por isso que é muito importante toda a equipe estar muito bem alinhada e treinada em cada passo para que sim a gente consiga entregar. Então, por exemplo, quando ela vem na consulta médica, por exemplo, os médicos estão ali à total disposição para acolher, né, e para fazer o melhor na investigação e realmente, né, traçar o melhor caminho de tratamento, discutir condutas com a paciente. A gente sabe que, claro, a conduta médica, né, já vai ser, né, soberana, mas a paciente ela precisa estar ciente de acordo e também opinar no que ela gostaria que seguisse com o seu tratamento, né? Então, isso vem muito aí de encontro com o que nós fazemos. Então, o Inventre Care é o melhor programa de experiência do paciente em reprodução assistida. Foi totalmente estruturado e pensando em oferecer esse cuidado, esse acolhimento em todos os passos durante a jornada da paciente na busca por esse sonho da maternidade. Não, é uma muito forte que vocês têm, realmente. Eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, né, a clínica e tudo isso que você está falando. Então, é muito legal assim, a gente conseguir passar essas informações para quem ainda não conhece, né, a clínica. Porque isso é informação que a gente precisa, não é mesmo? A gente precisa de ferramentas para tomar as decisões. E como você falou, é muito melhor a gente permanecer numa clínica do que começar do zero e 3, 4 vezes mudar de clínica. Acontece muito, eu vejo nos grupos, né? Então é muito legal as clínicas atualmente estarem atentos às nossas reais necessidades
sabe, pessoal? Porque encurta caminhos, né? E nos deixa um pouco mais tranquilos nessa jornada tão difícil que é. Então, tá aí o DNA da Inventre. Ficou muito claro, né? E eu fico muito feliz que vocês estão na nossa plataforma, que nós temos essa parceria. A gente se identifica muito com o DNA de vocês. E é isso que a gente quer, informação na casa das famílias tentantes, não é mesmo? Queria conversar com vocês um pouquinho sobre vários assuntos que, na hora da decisão para achar uma clínica ideal, a gente hoje, o paciente 5.0, esse que o nosso querido Erivelto fala, né? Que nos apresentou, inclusive, o Erivelto que nos apresentou, né, doutora? Exato. Eu acho assim que esse paciente ele está muito mais criterioso, muito mais exigente. E eu acho que a gente, na hora da escolha da clínica, a gente está botando na balança várias coisas que na minha época eu não botava, tá? Então eu tenho uma relação de coisas, quero começar aqui com o doutor Vitor, ou com a doutora Lilian, para vocês me explicarem um pouco sobre o processo de ovo-doação, ovo-recepção na clínica Inventre, porque é uma coisa que perguntam muito para mim, né? O programa de doação de gametas, no sentido assim, geral. Queria saber como é que funciona na clínica. Fica a pergunta ou para o doutor Vitor ou para a doutora Lilian, fique à vontade. Pode falar. Pode falar. Próximo. Com relação à questão da ovo-doação, né? Eu acho assim, a paciente, ela muitas vezes chega para na clínica, né? Tem pacientes que já chegam já com a intenção, né? Tem pacientes que vão ser encaminhadas, né, para esse tipo de tratamento, né? Então, assim, eu acho que o mais importante aí talvez seja o acolhimento dessa paciente, né? Porque essa paciente, ela acaba sendo, estando às vezes um pouquinho mais fragilizada do que as demais, né? Então, acho que assim, a primeira coisa é fazer o acolhimento dessa paciente, né? Explicar para ela tudo que é importante sobre esse tratamento, né? Que é fundamental, né? Todos os passos, né? Tudo que precisa ser feito, né? Até que finalmente chega o momento da escolha, né? Dos óvulos, né? A escolha do banco, né? E tudo isso daí a doutora Aline, ela acaba participando bastante, né? Ela acaba orientando, explicando, demonstrando como que deve proceder, né? E tudo para tentar, né, no final, trazer uma satisfação grande para a paciente, né? Para poder acolher ela de uma forma que ela consiga dar sequência no tratamento, né? Então, que ela consiga iniciar tudo. A Karina, né, tá aqui, ela, né, passou por um processo de ovo-doação, né, ovo-recepção, e ela sabe, né, o quanto é delicado, né, o quanto, né, é um processo, primeiro, de, às vezes, aceitação, né, primeiro, você aceitar que, não vou poder usar os meus gametas, né, então, por isso da importância da parte clínica dos médicos realmente explicar detalhadamente o porquê nós estamos indo por aquele caminho, por que aquele caminho foi o melhor indicado, né, para elas nesse caso, para que aí sim a gente siga com o processo, né, de escolha, né? Então, quanto mais informações e melhor ela for acolhida, mais fácil vai ser ela passar por esse processo, principalmente o de aceitação, né? Porque é um momento delicado que nem sempre, né? Então, assim, ela vem com uma dificuldade de gravidez, né? Então, primeiro achando que, ok, eu vou fazer um tratamento, vou fazer uma fertilização in vitro e tudo bem, eu vou resolver. E aí, daqui a pouco, ela vem com um diagnóstico de que, né, tudo bem, a gente ainda tem excelentes chances de ter uma gravidez, mas não com os seus próprios óvulos, né? Então, é um momento muito delicado e isso precisa ser muito bem conversado e detalhado. É isso que os nossos médicos fazem com as pacientes e realmente mostram as vantagens e como isso é o passo a passo disso dentro, né, do tratamento. E aí depois eu sigo com elas com toda essa questão de escolha, né? Se nós vamos utilizar os óvulos aqui da clínica, né, próprio, numa doação compartilhada, né? Ou se nós vamos optar por bancos, importar de bancos internacionais, aí a gente segue, mas uma vez que isso já foi muito bem trabalhado, aceito, elaborado. Né?
E eu acho também Então, que, além da parte médica, da parte clínica, né, da gente explicar o porquê ir por esse caminho, porque muitas vezes é uma surpresa. A paciente tá com dificuldade de engravidar. Quando a gente faz os exames, aí a gente faz o diagnóstico, e aí às vezes é um baque. E eu acho que aí nesse momento é muito importante a questão da equipe multidisciplinar. Nós, médicos, a embriologista, auxiliando como que é o processo, auxiliando inclusive na escolha e em todo o trâmite, e também com a ajuda psicológica, que é muito importante no sentido também de aceitação, de diagnóstico e para seguir com uma terapia e para a pessoa conseguir levar esse processo de uma forma mais leve. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante principalmente nesses casos. e uma coisa que você falou importante, doutora, é que essa equipe multidisciplinar é de extrema importância, por exemplo, uma psicóloga, né? Como é bom estar com apoio psicológico para elaborar os lutos que a gente, no começo, a gente precisa matar no peito e entender para que haja aceitação, muitas vezes. E mais do que uma psicóloga, mais do que só do que uma psicóloga, eu precisei fazer uma acupuntura, um shiatsu, sabe? Daqui a pouco cuidar um pouco da alimentação. É realmente um mix de coisas que a gente pode se cercar para a gente poder receber todas essas informações e passar por uma jornada um pouquinho de uma forma mais leve, né? A Araesa aqui está comigo, né? Está conosco aqui. Ela é mamãe por alva recepção do Beto. Ela é do quarteto da alva recepção junto comigo, com a Dorian, que é uma nova integrante do quarteto da alva recepção, e mais a Adri Soares, a mãe do Ravi, tá? Nós 4 somos mamães receptoras, muito felizes e gratas. E a Araesa está fazendo uma pergunta aqui. Qual a maior falha de implantação na FIV por óvulos doados? Falha de implantação. Eu não escutei, desculpa. Acho que o doutor Vitor pode ajudar, não sei. Tem como repetir? A Araia está perguntando sobre a falha de implantação na FIV por óvulos doados. Ah, entendi. Assim, geralmente, a grande falha, vamos dizer assim, né, quando o tratamento ele não dá positivo, é por conta de alterações genéticas do embrião, né? Então, mesmo que sejam óvulos doados, né, se esses óvulos eles não forem exatamente analisados, né, não foram feitos biópsias, né, para analisar a questão genética dele, na hora que a gente transfere esse óvulo, né, não necessariamente quer dizer que ele vai se implantar, né? Então, a principal causa de falha, né, de implantação ou não do beta negativo, né, é sempre a questão do alterações genéticas, né, que é disparado o principal motivo, né? Fora isso, né, existem outras coisas que podem acontecer, que é alterações da cavidade do útero, né, alterações metabólicas, mas que geralmente são coisas que a gente já faz uma boa avaliação antes, né, de implantar o embrião, né, para ter certeza que a gente está cercado de que essas coisas não vão influenciar no teste, né? No teste não, desculpa, na chance de gravidez, né? A falha, Mas a principal seria isso, né? Uma das perguntas que mais para frente eu vou falar sobre isso com vocês é sobre os testes genéticos, né? Que é uma das preocupações muito grandes, assim, para as famílias tentantes, né? Então, a gente vai chegar nessa perguntinha. Mas, então, só resumindo, a ovodoação na clínica em ventre é ou compartilhada, porque você tem um banco próprio, ou através de óvulos vindo de bancos ou nacionais ou internacionais, é isso? Isso Tá. mesmo. Isso mesmo. Maravilha. Então, consequentemente, vocês têm bancos de sêmen também, né? O banco de sêmen próprio aqui na clínica, não. A gente, quando precisa de gamete masculino, a gente recorre a bancos, né? Então, Tá. o banco, na verdade, né, o sêmen, às vezes, né, acaba sendo mais fácil, né, o acesso ao banco, né, quando a gente compara com óvulos, né? Então, quando a gente precisa de sêmen de doador, nós recorremos a bancos ou nacional ou internacionais, né? E para óvulos, nós temos os nossos aqui de compartilhada ou bancos internacionais. Lembrando, pessoal, que vocês entrem no site, que é nossa vida.com.br, tem a parte Ache seu banco de óvulos,
e ache seu banco de sêmen, tá? Nossas parceiras estão lá com todas as informações, vocês podem entrar em contato direto com eles ou, enfim, comigo. Mas tem bastante informação ali de banco de sêmen e banco de óvulos, assim como as clínicas do Brasil todo, tá bom? Então entrem lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Já falamos aqui uma outra pergunta. Quando as pessoas procuram para fazer uma doação na Inventre, tirando a parte de bancos de óvulos internacional ou nacional mesmo falando, mas quando usarem a clínica, o banco de vocês, tem mais ou menos um tempo assim, que sempre perguntam, né? Sobre esse tempo de aguardar uma doadora compatível. Geralmente não há demoras, tá? Porque a gente consegue monitorar bem as doadoras com as receptoras, né? E não há demora em conseguir, né, a compatibilidade. Então não tem uma fila de espera gigantesca que vai demorar meses, anos, né? Não. Então a gente consegue administrar isso da melhor forma, né? Se não há a disponibilidade já no momento de compartilhada da clínica, a gente pode recorrer já de imediato a bancos parceiros internacionais. Depende também das características da pessoa, né, Aline? Às vezes a gente tem uma pessoa que é semelhante, aí a gente consegue rápido, já tem os óvulos lá separados. Às vezes não tem, aí a gente recorre aos internacionais. Principalmente algumas características. Então não falta. Então não falta. Na minha época não tinha essa opção de trazer um óvulo no banco. Por isso, né? Então, hoje em dia a gente está trazendo essas informações preciosas para vocês. Falamos assim de laboratório, uma outra coisa que mudou muito com esse paciente 5.0. Eu, na época, não tinha essa preocupação se era laboratório próprio ou não. Enfim, eu nunca, assim, também tive a oportunidade de falar, assim, de face to face, cara a cara com o embriologista. E eu acho que isso aí veio para ajudar a gente ficar mais tranquila, entender um pouco mais o processo. E aí, Inventre tem laboratório próprio e tem aí a nossa embriologista, né, Aline, doutora Aline, que não só fala, né, um pouco bastante conosco sobre o desenvolvimento dos embriões, como fica toda a parte, mas como atende a primeira consulta é com você, né, doutora? Aqui dentro do Inventre Care, né, como nós falamos do nosso programa de melhor experiência e acolhimento, faz parte do nosso cuidado com os pacientes, esse primeiro acolhimento, esse primeiro contato, né, para que a gente possa apresentar a clínica, apresentar quais são os tipos de tratamentos, entender a história dessa paciente e explicar que ela vai alinhar expectativas, né? Explicar que ela vai passar por uma jornada de um tratamento, né? Do mesmo jeito que às vezes tem paciente que chega falando, então eu vou fazer um tratamento hoje, amanhã eu tô grávida. Né? Outras que falam, mas se eu começar agora, será que daqui uns 2 anos eu consigo terminar? Então, assim, às vezes falta informação nesse sentido de alinhar as expectativas dela mesmo dentro daquela jornada que ela vai seguir. Então, esse primeiro contato, esse primeiro acolhimento, nós chamamos de um primeiro atendimento, para que venha tirar dúvidas, saber como tudo funciona, quais os passos que ela irá seguir aqui na clínica, como, se eu precisar deste tipo de tratamento, como funciona, se for uma alta complexidade, uma baixa complexidade, óvulos doados, como que tudo funciona. Então, a gente primeiro acolhe, explica os passos que ela vai seguir, para aí sim, próximo passinho dela, passar com os médicos. E aí sim a gente começa bateria clínica, exames, investigação, aí vem a parte técnica, né, dos médicos para que a gente consiga identificar fator de infertilidade, enfim, aí eles também podem falar um pouquinho melhor aí de como seguir com toda essa investigação clínica. E aí, com tudo definido, muito bem conversado, já sabe tudo como vai acontecer, principalmente dentro do laboratório também, eu deixo tudo muito claro como que nós vamos seguir.
todas as evoluções diárias eu passo para os pacientes, a gente conversa, eles vão acompanhando, eu falo, vocês vão acompanhar junto comigo tudo que está acontecendo aqui dentro, né? Então, todos os dias a gente manda as informações, como estão evoluindo os embriões, né? Então, a gente sabe que cria uma expectativa, uma ansiedade, né? A partir do momento que colher os óvulos, eu vou embora para casa, mas e agora? O que está acontecendo lá, né? Lá dentro? Como que é, né? É um pânico, É um pânico. Não consegue nem dormir. É uma loucura. Graças a Deus isso está mudando, né? A gente não só acorda com aquela ligação de quantos embriõezinhos se desenvolveram, a gente entende um pouco melhor sobre isso. Exato. Doutor, me diz uma coisa. Oi. Não, a gente, na prática clínica, a gente vê muito isso. Pacientes às vezes chegam e falam, em outras clínicas, em outros lugares que eu passei, eu nunca vi a cara do embriologista, não conheço, não sei como quantos embriões eu tenho, qual a qualidade deles, eu não tenho informação, eu tenho que ir na clínica porque realmente eu não sei, nunca me falaram. E aí eu acho que essa certeza que a gente tem e que luta por isso, tanto da Aline atender no primeiro atendimento e falar todos os dias após a consulta e falar com a gente, decidir em conjunto, eu acho que é muito importante para a jornada do paciente, né? Para ser A etapa do tratamento, eu acho que gera mais expectativa, na verdade, né? Que é justamente o momento em que ela vai saber, né? Quantos embriões formaram, né? Quantos embriões vão ser transferidos. Então, assim, é uma parte que muitas vezes ela não teve, assim, vamos dizer assim, um cuidado muito grande, né? E é uma parte extremamente importante, né? Porque é uma parte que justamente o casal que está tentando engravidar tem muito interesse em saber, né, o que está acontecendo, né? Então, acho que é muito importante sempre ter essa comunicação com eles, né? Justamente para dizer, né, o que aconteceu no laboratório, quantos embriões se desenvolveram e tudo isso, né? Com certeza. Vamos falar aqui de dois assuntos importantes também. Preservação da fertilidade, tá? E vamos falar sobre testes genéticos. Quem manda aí? A preservação da fertilidade acho que é muito importante, assim, principalmente, né, hoje em dia, né? Hoje em dia as mulheres elas estão postergando um pouquinho, né, essa questão da gravidez, né? Por vários motivos, né? Não só motivo de trabalho, mas diversos motivos, né? Então, assim, é muito importante que essas pacientes elas entendam, né? Que infelizmente, a partir de um momento da vida delas, elas vão começar a ter uma dificuldade maior para engravidar, né? Então, às vezes você evitar que isso aconteça, né? Congelando óvulos, né? E garantindo que ela tenha uma taxa de sucesso mais alta no futuro, é um bom caminho, né? Então, assim, eu acho muito importante sempre a paciente, né? A mulher, ficar sempre atenta para isso, né? Então, quando estiver postergando gravidez ou quando não está pensando em engravidar no momento, né? Mas pensar aí, mas como que está a minha reserva, né? Será que eu consigo postergar muito tempo? Será que eu não consigo? Será que já está no tempo bom para mim congelar óvulos? Será que não está? Como é que é a preservação na inventre? Geralmente as pacientes elas chegam, né, com esse pensamento já, né, com essa intenção, né? A gente faz o acolhimento, faz toda a avaliação dela, né? A questão da reserva ovariana, entende mais ou menos o porquê que ela está querendo preservar, né? Não é só a questão de chegar e congelar, né? Entender o porquê que ela quer congelar, né? O que faz ela ter aquela motivação, né? E a partir daí a gente dá sequência no tratamento dela, né? E sempre sendo realista com ela, né? Porque tem muitas pacientes que às vezes chegam com uma idade um pouquinho mais avançada, então às vezes precisa de mais tratamento, ou às vezes realmente tem uma taxa de sucesso um pouquinho mais baixa, né? Mesmo que faça o congelamento, né? Então você também tem que ser extremamente claro, né, com ela, né? Transparente para que ela entenda também exatamente qual que é o tratamento que ela vai fazer, né? Vocês têm pacientes oncológicos também para preservação da fertilidade? Tem. Sim. Uhum. A gente recebe também, principalmente de indicação. Graças a Deus, hoje em dia, os médicos oncologistas estão encaminhando mais para a gente. E aí, a gente tem que começar o rápido possível, né? Normalmente, a pessoa tem que iniciar logo uma quimioterapia, tem que dar seguimento ao tratamento oncológico e a gente tem que preservar o quanto antes. Então, a gente tem indicações, principalmente de oncologistas, para preservar. E eu posso falar também
da minha experiência, porque eu congelei, fiz a preservação na Inventre. E, claro, né? Nunca pensei ao contrário. A próxima pergunta, Araías, é essa próxima. Depois dos testes genéticos, é a próxima pergunta. Bom, vou continuar falando. Pode. Claro. Quando eu fiz 34 anos, eu já tinha essa ideia. E aí, achei que era o momento. Sempre indico para os meus pacientes. E com 34 anos, congelei. Fiz um ciclo apenas, consegui óvulos suficientes em um ciclo. E aí eu acho que é interessante eu ter passado por isso também, para poder saber como funciona o tratamento, né? O que as pacientes me relatam, eu entendo, eu sei como é por ter feito. E faria novamente quantas vezes fossem necessárias, porque é muito importante, né? E para a gente não se preocupar no futuro. Então, é meio que não uma garantia, mas é um fator de tranquilidade. Então, todas as minhas pacientes, quando chegam nos 30 e pouquinhos, ou não estão em relacionamento, ou não estão querendo engravidar agora, ou estão focadas na carreira, eu indico e encaminho sem dúvida, sim. Agora a pandemia cresceu mais do que 40%, já deve ter chegado a 50%, né? Por causa da... Acho que agora a gente está começando a falar, né, abertamente sobre isso. E então as pessoas, consequentemente, estão tendo mais informações, né? Na minha época eu também não congelei óvulos, porque eu também nunca tive uma indicação de uma. A minha gineco nunca chegou para mim e disse: Karina, já está quase aos 35, vamos congelar teus óvulos. Né? Então acho que ainda mais falar, graças a Deus. Hoje os ginecologistas, não só os oncologistas, quando é necessário, né, em pacientes oncológicos, mas os ginecologistas em geral já estão com essa visão e encaminhando muito mais também. E eu espero, vou deixar um recado aqui para os ginecologistas que estiverem escutando, que nas consultas básicas de rotina também introduzam algum tipo de informação para que a gente saiba a nossa reserva ovariana, né? Exatamente, e assim, eu fazendo um parênteses aí nesse assunto, né? Hoje isso é falado, a gente tem bastante informação, né? Os ginecologistas clínicos já estão falando um pouco mais, apesar de eu ainda achar que ainda falta, né? Eles conversarem mais, porque são eles que estão ali todo ano, né? Para fazer os exames de rotina. Então, eles precisam tocar nesse assunto e conversando, levando isso. Mas isso vem de alguns anos para cá, aumentando cada vez mais, como você colocou os números aí. E muito também por conta da técnica, né? Hoje a gente usa a vitrificação como a técnica do congelamento de óvulos. É uma técnica que é muito, muito bem estabelecida e nos dá excelentes taxas de sobrevivência. Então, antigamente, lá, se a gente pegar, sei lá, uns 15 anos atrás, talvez, nós não tínhamos taxas de sobrevivência, né, na técnica de congelamento, descongelamento, que nos dá essa tranquilidade. Eu vou ter por volta de 80, 85, 90% de sobrevivência dos meus óvulos. Antigamente, né, a técnica era congelamento lento, eram outras técnicas que eram 10, 20% de sobrevivência. Então, eu falava, poxa vida, eu vou passar por todo um processo para depois quase não sobreviverem meus óvulos. Então, realmente, né, é um pouco mais complicado. Mas, de uns anos para cá, com a vitrificação, nossa, isso, né, veio muito, muito para ajudar aí no processo. Eu acho, como você falou, doutora, tá no caminho, mas a gente tem que chegar no topo. Tem muito, tem que ser protocolo, tem que ser protocolo. Eu tô querendo fazer um planejamento familiar, tem que estar inserido nos consultórios isso, né? Isso aí que eu acho, minha opinião. Uma coisa que a gente tem que falar aqui, teste genético, pessoal, olha só, a quantidade de gente que tem escrito para mim, não só para mim, mas para o Quarteto da Alva Recepção, sobre coisas assim que tem que ser falados, sabe? A gente, a tentante, a gente quer tudo, né? Não é sempre que a gente tem uma indicação de fazer um PGTA, uma biópsia embrionária, mas a gente pode evitar muitas coisas
e muitas frustrações no momento que a gente, né, tem essa indicação. O que eu tenho relatado muito, que a Araías agora colocou aqui para mim, que também tem relatado para ela também. A Araías faz mentoria, né, de ovorrecepção. Então, ela também recebe muitas sentantes, falando para ela diariamente. Muitas pessoas estão fazendo, pessoal, ovodoação com doadoras muito jovens e não estão dando certo. Não está implantando, né? Então, assim, a gente queria saber o motivo, né? E se a gente, daqui a pouco, tem que fazer testes, né? Por exemplo, tem uma pessoa que esses dias me relatou que fez uma ovodoação e teve um problema no cromossomo X. Então, não fizeram, de certo, algum teste na doadora, porque se tivessem feito, ela não poderia ter sido doadora. Então, são coisas muito tristes que estão acontecendo e que estão nos relatando. Então, a gente precisa realmente falar sobre testes genéticos, principalmente quando a gente está numa caminhada, assim, não só da ovorecepção, mas uma caminhada como tentando. Bom, os testes genéticos, eles têm algumas indicações precisas, em alguns casos é mandatório e em alguns casos não. Mas eu acho que eu falo, pelo menos para todas as pacientes, que isso existe e que pode evitar algumas frustrações lá na frente. Então, pacientes que tiveram vários abortos ou que fizeram várias fertilizações e não deram certo, ou pacientes que têm alguma alteração no cariótipo próprio ou do parceiro, enfim, tem algumas indicações que valem muito a pena a gente no primeiro tratamento fazer um PGTA, fazer uma biópsia de embrião pré-implantacional. Em alguns casos, o paciente é jovem, o casal é jovem, nunca fizeram um tratamento, uma idade sem causa aparente, ou, enfim, é um fator masculino leve. Tem alguns casos que não são obrigatórios, que não são necessários, mas a gente informa que isso existe, esses existem, e que eles podem aumentar a chance de sucesso, a chance de implantação. A gente fala a porcentagem, e aí cabe ao casal decidir se vai ou não. A gente sempre também fala em relação à idade, né? Dos 38, acima dos 40, a gente já dá uma direcionada e enfatiza mais os testes genéticos. Tem casos que são obrigatórios, né? Casal, né? Tem alguns casos que eles são obrigatórios, alguns que são indicados, né? Mas, assim, eu acho assim, exatamente, você tem que passar a informação, você tem que dizer, né, que é possível ser feito, né? Mas que talvez esse caso não há tanta indicação assim, né? Mas que realmente, né, fazer pode ajudar um pouco a questão de evitar frustrações, né? Aumenta a taxa de gravidez, tudo isso deve ser comunicado, né? Mas que não é realmente obrigatório ser feito, né? Agora, existem casos que realmente não tem jeito, eles são realmente necessários fazer, eu acho. Exato. O que vocês acham que está tendo muitos negativos com doadoras jovens na ovodoação? Olha, acho que tem que avaliar vários fatores. Primeiro que as doadoras, elas têm que ter um cariótipo, pelo menos uma avaliação genética da parte dela feita, porque quem tem alguma alteração, qualquer alteração, não pode ser doadora. Isso é mandatório, né? Então, isso não tem discussão e qualquer alteração já não entra na lista de doador. Apesar disso, mesmo pacientes que têm o cariótipo normal e pacientes jovens, né, com 37 anos que se encaixam na idade de doação, elas podem formar embriões alterados. Isso infelizmente, não é 100% dos casos que vão ser embriões normais. E isso a gente não tem como saber sem avaliação genética. Então, tem o famoso embrião euploide, né, Aline?
O Aquele cariótipo ele vai avaliar uma questão maravilhoso. e o cariótipo ele vai avaliar uma questão cromossômica, né? Não quer dizer que não exista alguma alteração gênica, alguma doença causada, né, genética, por devido a problemas de genes mesmo, que às vezes não é possível avaliar, entendeu? Mas assim, E aí tenta se tem fazer o máximo possível, né, para evitar que aconteça coisas ruins, né? E a gente tem que pensar em outros fatores também, né? A parte do endométrio, o útero, enfim, tem que estar Claro. para se evitar isso. E é Porque importante também a gente enfatizar que por mais que é um embrião euploide e a gente vai ter uma chance excelente de uma gravidez, né? Nenhum tipo de tratamento, né? Mesmo com o embrião euploide, é 100% de gravidez, né? Então, pode acontecer da gente ter um endométrio perfeito, lindo, uma transferência sensacional, um embrião euploide. Nós vamos ter com certeza uma chance infinitamente maior de dar certo do que de não dar. Mas a gente ainda tem aquele pequeno percentual que pode cair no negativo. Então, conseguir explicar, né, que nem veio a pergunta aí, né, o porquê de um negativo com óvulos jovens, é porque não quer dizer que um óvulo é jovem, que ele vai obrigatoriamente 100% ser um embrião que não tenha nenhum tipo de alteração, né? E por mais que ele seja um embrião euploide, ele ainda precisa implantar, né? Ele ainda vai ter a sua chance de gravidez, né? A gente vai subir isso lá muito, mas ainda não é uma 100% de chance de gravidez. Então, por isso que ainda às vezes pode acontecer de ter negativo, né? isso é muito difícil para nós, sabe, pessoal? Para entender que a reprodução assistida, assim como outras áreas, enfim, a medicina em geral, a gente não tem 100% de garantia. A gente tem um aumento de chance, por exemplo, uma ovodoação passar de 70% contra, sei lá, 5% com meus óvulos próprios ou menos. Exato. Mas é muito difícil para a cabeça de uma tentante, eu sei porque eu fui, né? Entender que tu tá lá fazendo tudo, fez todos os exames, fez tudo, passou por todas as etapas e deu aquele negativo. Mas a gente tem que saber que existe essa possibilidade, né? Isso é fato. Mas é difícil, é difícil. Aqui uma pergunta. Aconteceu comigo a falha de implantação com óvulos jovens e euploides. Entrou na aqui. É o que nós estávamos falando, né? Exatamente. Então, Euploide. Vai entender, né? exato. Então, O fato assim, dele ser euploide não quer dizer que vai... como a gente vai sempre, né, ir atrás das chances máximas, né? Chances máximas, embrião euploide, né? Todos os testes ok, um endométrio lindo, uma transferência perfeita, mas ainda assim, ainda tem aquele pequeno percentual e isso, né, é difícil às vezes a gente conseguir, né, achar o porquê, né, disso, olha, 20% de chance, mas caiu nisso, por quê, né? Então, mas aí, pessoal, vocês que estão assistindo ou vão assistir, fica aqui a reflexão. Quem é tentante trabalha muito bem com o tempo, com a palavra resiliência. E se eu tivesse desistido na primeira tentativa, tudo bem que estava com meus óvulos próprios, eu tinha 41 anos, a segunda tentativa com óvulos próprios foi com 42, eles com certeza não implantaram, eu botei 4 embriões na primeira e 3 na segunda, porque eles estavam alterados cromossomicamente. Ok, eu entendi isso. Só que se eu não tivesse persistido e trabalhado a minha resiliência, a minha fé e todo um monte de coisa que eu descobri nessa caminhada, eu não teria tido o Henrico. Porque eu fui para a terceira opção, para a terceira vez. Eu fui para a ovorecepção. Eu enxerguei ela com olhos de gratidão. Eu agradecia todos os dias a minha doadora que estava compatível me esperando aquele óvulo. Eu me dei conta que aquela era a minha maneira de gerar amor. Eu aceitei, eu acolhi ela. Difícil? Sempre vai ser. Medo? Sempre a gente vai. Mas vai com medo. Vai com medo, entendeu? Vai com medo porque senão a gente não vai saber a resposta. Então, fica aqui a dica. Persistam. Persistam porque existe sim 40% de chance de dar um negativo, mas quem sabe na segunda, na terceira a gente... Aí entra o fator financeiro, que é outra história, que a gente nem vai entrar no detalhe. Aliás, vamos entrar no detalhe, sim. Tem uma pergunta aqui que veio agora a calhar. Vocês têm lá aí na Inventre um programa assim para quem tem uma baixa renda, tem uma certa
barreira financeira? Como é que funciona isso? Vocês têm? Na verdade, dentro do programa de doação compartilhada, né, a gente pode, né, segundo as nossas resoluções, a gente pode compartilhar os custos também do tratamento, né? Então, quando a paciente é jovem e ela é doadora, né, então ela tem um custo reduzido porque a receptora, né, acaba dividindo custos aí desse tratamento, né? Isso é possível. Então, para as pacientes jovens, né, a gente consegue sim um enquadramento no programa e aí tem sim um desconto bem importante. E vem cá, e se uma pessoa leva outra mulher para doar os ovos, ganha um desconto no tratamento? É uma pergunta aqui também deixada aqui para perguntar nesse momento. É possível avaliar, né? Porque na verdade ela não pode doar porque ela talvez, né, tenha alguma ou a idade mais avançada ou alguma restrição por isso. Ela não pode doar, mas ela trazer alguém que vá fazer isso em nome dela, sim, é possível e ela consegue ter esse desconto também porque vai entrar nesse programa de doação compartilhada, né? Tá, isso é uma coisa muito legal, porque um dos maiores impeditivos que eu vejo pelas tentantes, pessoal, é a falta de grana, sabe? É um tratamento custoso, é uma coisa a se organizar, e muitas vezes a gente se organiza para uma, e aí não dá certo. Aí a gente vai para a segunda. Aí a gente dá um jeito, mas aí a gente não tem mais isso, a gente não tem mais fôlego para a terceira. E pior é quando passa de terceira para quarta, quarta para quinta, a gente começa a vender carro, a gente começa a tirar empréstimo. É uma loucura tudo isso, né? E isso é uma realidade, essa barreira financeira. Então é legal essa pergunta, até para o pessoal saber, né? Que chegando lá dentro pode ter possibilidades, tá? Ninguém é engessado, a gente está aqui para ajudar vocês. Então, qualquer pergunta que vocês tenham em relação até a isso, a gente não fala de valores em live, né? Porque não tem porquê. Liguem lá para a Inventre, falem com a secretária, né? Tem Marca o telemedicina. primeiro atendimento, vem conversar, eu vou acolher, eu vou conversar, a gente vai entender tudo o que está acontecendo. Exatamente. E se você estiver no outro lugar do Brasil, vamos falar sobre telemedicina, que se Deus quiser veio para ficar. Como é que funciona com vocês? Aquela paciente que não está em São Paulo. Nós atendemos, tanto a Aline atende a primeira consulta em telemedicina, como os médicos também, as pacientes encaminham os exames que elas têm, a gente avalia antes da consulta e conversa, faz anamnese, tira toda a história do paciente, já com os exames a gente dá a nossa opinião, se estiver faltando algum exame, a gente faz a solicitação e encaminha para a paciente fazer na cidade onde ela está, e aí um retorno de exames, né? Um retorno, uma segunda consulta, a gente pode fazer também por telemedicina. Antes do E aí ela deixa realmente... tudo pronto, né? E vem realmente só para realizar o tratamento, né? Então é possível, né? Toda essa primeira parte de acolhimento de investigação de exames, retorno, definição de tratamento é possível por telemedicina? Sim, é possível. E aí ela vem já com tudo encaminhado, só já para iniciar o tratamento, realmente. Viu que joia isso? Gente, é maravilhoso, né? Porque como evoluiu, né? Tudo, assim, e em pouco tempo, meu Deus. Eu fui mãe em 2018, não tinha nada disso. Só faz o quê? 4 anos, meu filho vai fazer agora em setembro. Uma coisa Evolui super... muito rápido, né? Muito rápido. Graças a Deus. É. Tem uma moça aqui dizendo: acabei de vender um terreno para realizar meu sonho. Olha só, Lu, Luciana, entra lá no nosso site, tá? Que eu já botei aqui, nossetentantesprojetosdevida.com.br. Entra na parte de serviços, amada, porque tem uma parceria nossa que é de uma empresa que tira empréstimos com juros um pouquinho mais baixo do que no mercado. Facilita em 36 vezes. Não tinha na minha época essa possibilidade também de a gente tirar um empréstimo com uma empresa especializada em fertilização in vitro, em tratamentos de FIV. Tá? Existe essa parte no site que é bem interessante. Dá uma olhada, você pode fazer a simulação e falar com eles direto, sem nada a ver comigo. Eu só estou facilitando a jornada de vocês, tá bom? Porque eu sei o que é vender um terreno. Eu também tive que vender algumas coisas na época. Fiz 2 e estou sem coragem para a terceira. Vai com medo. Vai com medo, Vioto. Ias, Vioto. Vai com medo. É só isso que eu te digo, porque eu também tinha medo.
E se eu não tivesse ido, eu não teria sido mãe do Henrico, né? Não seria mãe do Henrico. Vai com medo, só te digo isso. Confia que vai dar certo, mas tu tem que ser persistente. Vamos lá, vamos continuar aqui. Telemedicina maravilhosa que veio para nos ajudar a encurtar distâncias, né? Encurtar caminhos. Equipe multidisciplinar, já sabemos que tem na Inventre, já conversamos aqui anteriormente, inclusive a psicóloga de vocês é tão boa, eu adoro ela. E ela tá... A gente anunciou agora uma nova série com as nutris, acupunturistas e psicólogas. E ela vai estar conosco, né? Legal. Então, a gente já sabe que toda a equipe está aí para ajudar e é uma equipe forte, multidisciplinar. É sim, com certeza. É um time aqui espetacular. É uma equipe totalmente preparada realmente para acolher e proporcionar as melhores experiências dentro do tratamento. Me diz uma coisa, aquela tentante que, como eu já precisei, sangrei ou não sei usar uma medicação, para quem a gente recorre? 11 horas da noite de domingo, eu consigo falar com alguém no Ventre? Consegue. Nós temos um telefone direto com a enfermagem, né? Que isso é das 7 da manhã às 7 da noite, todos os dias. Fora desse horário, né? De domingo, enfim, feriado fora, 11 horas da noite, meia-noite, é um número exclusivo que elas recebem meu aqui no dia que a gente conversa, é um número diretamente comigo, e aí isso a gente resolve a qualquer hora, a qualquer momento. Ah, que alívio imediato, porque uma vez eu precisei, estava sangrando. A paciente não está no último dia útil ou só segunda-feira para tirar uma dúvida do sábado à noite. Exato. A vantagem, né? E um acalento, assim, para a ansiedade. Vocês não têm ideia do que é tu estar sangrando. Eu estava grávida de gêmeos, um de não se desenvolveu, comecei a sangrar. Eu tinha que falar naquele momento com alguém. Eu estava desesperada, eu chorava que nem uma louca, entendeu? E graças a Deus ficou lá firme e forte o Henrico, mas assim, o segundo eu não consegui, né? Então, assim, dá um desespero se a gente não conversa com alguém, dá um desespero. E se eu não saber, eu me lembro também que muitas das tentantes falam para mim, a gente fica meio cega. E eu não sei, aquela caneta não funcionou de primeira para dar, né? Eu não sei, eu falo com alguém, falem com a enfermeira. Hoje ou ontem foi o dia internacional da enfermagem. Hoje. É hoje. Parabéns para os enfermeiros que são anjos nas nossas vidas. Com certeza. Parabéns a todos. Então tem uma equipe aí atenta para todas as nossas reais necessidades de plantão, meninas. Isso é muito bom. Exatamente. Estamos indo para quase, faltando 7 minutos, tá? Mas rapidinho falando, deu negativo, é um desespero, a gente não sabe se troca de clínica, se mantém médico, se faz o quê? Como é que é o apoio de vocês, esse suporte pós-beta negativo horroroso? O beta-HCG ele é coletado lá na clínica mesmo. Logo após a coleta, ela passa já diretamente uma consulta com nós mesmos, né, com os médicos, justamente, né, para poder comunicar o resultado, né, se é positivo, se é negativo, dar os próximos passos, né. No caso do negativo, né, também entender o que aconteceu, né, tentar indicar uma outra forma, né, dar um acolhimento, né, em relação à situação toda, né. Mas é feito logo de imediato, né? Então, coletou o teste, aí logo em seguida já passa em consulta, né? No mesmo dia. Ah, tá. Porque daqui a pouco tem que uma mudança de protocolo, alguma coisa assim, né? Ela colhe, né, na verdade, aqui na clínica e já passa e consulta com os doutores, né? O médico que foi o médico dela e já recebe esse resultado das mãos do doutor aqui que fez, que é o médico responsável por ela. Então, já recebe esse resultado direto do médico, já consegue tirar dúvidas, as próximas orientações, né, de acordo com o resultado,
positivo, quais os passos? Negativo, quais os passos, né? O que é possível que a gente faça ainda? Vamos discutir, né? Às vezes até eles me chamam para que a gente possa conversar também de próximas condutas, se é algo relacionado aos embriões. Vamos fazer biópsia, como seguir, ainda tem embriões, né? Qual a qualidade, dá para a gente fazer biópsia ou não, né? Então a gente está aqui, né? Sempre nesse momento acolhendo também, né? Não é, peguei um negativo e agora eu não consigo falar com o médico, não, porque ela vai ter esse resultado daqui de dentro e já ser acolhida de imediato. Perfeito. Isso é muito importante. O Cavalcante, deixa eu te falar uma coisa, doutor, tenho menopausa precoce, desde os 19 anos. É possível engravidar? Todos me dizem que não é possível, amada. Se você tem menopausa precoce desde os 19 anos, você vai ser mamãe receptora, que nem eu fui. Porque você não tem outra saída. Então, você vai ser mãe, sim, através de óvulos doados. Olha que máximo. No começo pode não soar muito bem, mas me procura depois, me manda um WhatsApp no privado e vamos conversar, tá bom? Eu faço questão de te ajudar. Excelentes chances, né, de uma gravidez. Eu tô até anotando aqui, né? Ponto Cavalcante, tá? Eu vou te chamar depois também. A gente vai te ajudar. Claro que, como que vão dizer que não? Ué, tem ovo doação para quê? Pra gente se realizar, pra gente ser feliz, entendeu? É isso aí. Eu tô fazendo 4 anos de idade, a pessoa mais feliz e mais realizada sou eu. A gente precisa entender as coisas, precisa trazer para nossa jornada todas as informações para dentro da nossa casa. Para isso está aí o site da Clínica Inventre, o site do nosso Centante Projeto de Vida.com.br. Você precisa entrar nesses sites para você também se abrir o leque, tá? Existem oportunidades reais de escolha, amiga. Vamos, me procura que a gente vai saber. Quero saber sobre ovo doação também, tu vai saber tudo. Nos procura, tá bom? Tenho 33 anos hoje, desde os 19, imagina, já podia estar grávida agora. Eu queria agradecer imensamente. Olha, eu tenho tanta coisa para falar, mas não dá tempo, porque o doutor, só para vocês saberem, olha que máximo, ele vai sair dessa live agora, tá? E vai fazer um parto. Olha que máximo. É a vida como faz a live, informação para vocês, ele sai correndo e faz um neném nascer. Olha isso. Não é, doutor? É isso aí, é isso aí. Mas também, Karina, é um grande prazer e assim, quiser marcar uma próxima oportunidade, com certeza a gente reúne o time todo aqui para acolher e passar informação a hora que você quiser. Eu vou falar um spoiler aqui absurdamente, porque eu não podia nem falar. A gente tem 2 minutos, 3. Mas eu vou falar porque eu sou bocuda. Eu estou fazendo tudo para vocês, viu, família Santantes? Tudo que eu puder fazer. Minha dedicação total, meu propósito de vida é para ajudar vocês. A gente está fechando agora um grupo fechado, exclusivo, para assinantes, tá? Tudo que eu faço é gratuito para vocês, mas a gente vai fazer agora um programinha só sobre ovodoação, ovorecepção e epigenética. Todos os nossos filiados da plataforma, eles, todos que estão aqui, e todo o Brasil que está na nossa plataforma, estarão dentro do programa, porque vai ser anual, né? Então, meninas, se vocês vão querer saber sobre epigenética, se preparem, porque essa expressão dos genes, ela é fantástica. E a gente vai desbravar ela da melhor maneira possível para que todos entendam, tá bom? Porque eu, na minha época, eu não sabia o que era epigenética, fiquei sabendo depois. E um beijo para todos. Queria que vocês se despedissem. Essa live vai ficar gravada porque está um espetáculo de live. E muito obrigada pela generosidade de vocês. E parabéns pelo Inventre Care, né? Porque é fantástico. Agradeço o convite também por participar. E ter outras, né? Seria muito bom, né? Sempre ter mais lives, né? Para poder passar mais informações, conversar sobre outros temas, né? Eu acho que é muito importante, né? É um assunto muito amplo, né? Tem muita coisa, né, para ser falada, na verdade, né? Então, acho que outras lives, né? Ter mais lives seria muito interessante, né? Com certeza. A gente agora, nesse programa que eu anunciei agora, de primeiríssima mão, a gente vai ter muito conteúdo e uma das coisas que a gente vai fazer é lives, mas daí um pouco diferente do que a gente está fazendo, mas vai ser um programa especial, assim, especial. E agora, só para dizer aqui, doutora Aline, vou te procurar novamente para falarmos do meu processo. Thalita Oliveira.
É isso aí. Pode vir, Thalita. Bora Estamos ser feliz. braços abertos para te receber. Pode vir, pode vir. Bora ser feliz, galera, porque a medicina evoluiu, né? As coisas Isso. estão aí para a gente usufruir. Senão não teria sido mãe aos 44 anos. Exatamente. Karina, obrigada, viu? Eu vou me despedir Beijo, daqui também. beijo, Obrigada, beijo, foi um beijo. prazer. Nos vemos em breve. Estamos à total disposição. Então, Tchau, Karina. Então, obrigada, doutora. Obrigada, Aline. Obrigada, doutora. Bom parto, que tu faça nascer um neném lindo agora. Assim, com certeza. Tudo Tchau, de tchau. bom pra tua mãe. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tá.